Olá, caríssimos ouvintes. Espero que todos estejam bem, né? Para mais um dia de apresentação que faremos com o Dr. Firmino Luz, com o Dr. Rafael. É um enorme prazer estar com vocês para falar de um tema, né, muito importante aos dias de hoje: como ensinar ética às crianças e adolescentes, né? Vejamos. Eu vou dar algumas definições e depois vou dividir com o doutor Firmino, doutor Rafael, a opinião sobre o tema. Doutor Firmino, doutor Rafael, suas considerações? Olá, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar de novo aqui na nossa amada Bicuda com nossos queridíssimos ouvintes que nos enaltece com atenção. Então vamos lá, vamos falar. A professora do Brasil hoje está com a batuta e nós vamos, né, tocar violino. Vamos nessa. É isso aí. E, bom, olá, caríssimos ouvintes. E uma das coisas é que, olha, quem melhor do que ela, a educadora do Brasil, para falar sobre educação de jovens e adolescentes? Olha, eu tô, olha, eu vou dizer que eu tô ansioso aguardando essa conversa, porque, olha, eu quero saber a voz da sabedoria enaltecendo minha audição nessa tarde maravilhosa. Vamos lá, então. Com experiência, né? Experiência viva, vivida e Obrigada vívida. Ah, pela. professora. Vamos lá, professora do Brasil. Senhoras e senhores, vos apresento Yara Rames. Diga, Yara. Primeiramente, eu quero agradecer a confiança que vocês têm, né, em que eu tenho demonstrado no meu trabalho, né, e vejamos mais um tema para nós falarmos que falar de ética hoje na nossa realidade é um tema desafiante, né? Não é fácil, né? E oportuno, professora. É Muito oportuno. verdade. E também levar vamos dizer assim, uma fala para as pessoas, né, que vale a pena ter um comportamento ético, né? Valorizar aquilo que é certo, né? Ver o que está errado, refletirmos sobre isso, que a proposta é exatamente isso, a ética ela propõe muito isso, né? Que reflitamos as nossas ações, o nosso comportamento e principalmente a nossa fala. Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? A fala ela tem um poder construtivo e destrutivo. Então, para que nós atendamos a todos os conceitos éticos, né, da nossa sociedade e colocar isso para os nossos alunos, nossos adolescentes e as nossas crianças, requer a nossa postura, o nosso exemplo, né? A ética ela trabalha muito com isso. O fator principal da ética é o exemplo que nós damos ao outro, né? E esse outro aqui é um outro muito sensível, que ele está em formação, é a criança e o adolescente. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? E na maioria das vezes, não tomar para si um pensamento ou uma chateação que pode nos levar a sermos contra esse princípio ético, né? Às vezes a maneira exacerbada, a chateação, nos faz pensar, né, sobre o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Isso é muito importante que nós estamos lidando com crianças e adolescentes, né? Então, eu trouxe primeiro uma pequena definição sobre a ética, né? A ética é o campo da filosofia que estuda o comportamento humano e os princípios morais, buscando entender o que é certo e o que é errado, bom e mal, e como devemos agir de forma justa diante de dilemas e situações diversas. Originária da Grécia, a palavra ética significa caráter ou modo de ser, se refere à reflexão sistemática sobre a moral e os valores que orientam a conduta do indivíduo e sociedade. Aí eu fiz uma pequena diferenciação.
o que seria ética e moral, né? A moral, ela refere-se aos costumes, hábitos e regras e conduta de uma determinada sociedade ou um grupo social, né? Isso é moral. Enquanto que a ética, ela faz uma reflexão filosófica sobre essa moral, sobre essa conduta, sobre esse comportamento, sobre esses hábitos, sobre esses costumes. Ela vai questionar, vai refletir tudo isso que é colocado para a gente, né? É uma reflexão filosófica sobre a moral, ou seja, uma tentativa de compreender, analisar e justificar esses costumes e regras de forma racional e sistemática, né? Então, nós temos pessoas, né, que nos dão constantemente vários exemplos do que é ético e o que é moral, né? As pessoas costumam falar uma coisa, mas no seu dia a dia ela demonstra um comportamento completamente diferente, né? Eu tenho um aluno do 6º ano, que dando aula para ele de reforço, ele virou para mim e falou assim: ah, tia, ele ainda me chama de tia. Ah, tia, o meu pai falou que não existem mais pessoas boas, que está todo mundo contaminado, que as pessoas boas já eram. Aí eu falei para ele assim: mas você pensou? Vamos pensar no que o seu pai... Aí virei para a turma, né? Eu tenho 8 alunos, né? Que dou aula de reforço, e virei para eles e disse assim: então vamos pensar sobre essas pessoas boas. E você se considera uma pessoa boa? Ah, eu sou uma pessoa boa, Yara. E sua família são pessoas boas? Sim, eles são bons. Então, como o seu pai coloca para gente, né, para você, que não existem pessoas boas, se você é uma pessoa boa, o seu pai, sua mãe, seus irmãos são pessoas boas, eu sou uma pessoa boa e nós temos um convívio de pessoas boas aqui em sala de aula. Então, veja que nem tudo que é falado, nós temos que pegar aquela fala e repassar sem o pensamento, sem pensar sobre o que nós estamos falando. De repente, seu pai ou sua mãe falou num momento de chateação, de aborrecimento, que eu tenho certeza que se você voltar para eles e perguntar o porquê, eles vão te dizer exatamente o que eu estou te falando. Foi apenas um momento, mas nós temos que ter cuidado com esse momento, né? Esse momento ele pode refletir muito na nossa vida. Então, temos que ter muito cuidado. Então, veja que é difícil você trabalhar, né, com princípios éticos, enquanto você tem uma maioria, você tem pessoas à tua volta, né, que descredibiliza esse conceito. E você tem que estar o tempo todo atuando para colocar as coisas, para refletir, para pensar, para fazer o grupo pensar sobre isso, né? Eu achei assim o exemplo do menino assim muito forte e ao E foi mesmo muito tempo bom. muito importante, né? Porque Exato. ele pôs a pensar e o grupo todo, né? Pensou também, né? Fizeram uma reflexão. Então, esse conceito de ética e moral, a gente tem que ter cuidado, né? Principalmente quando nós estamos nos referindo a adolescentes, crianças, né? Isso é muito importante. Como ensinar ética a crianças e adolescentes? Os educadores devem ser um exemplo, promovendo o diálogo constante, incentivando a empatia através de projetos sociais, debates sobre temas atuais, como preconceito e fake news. Então, a melhor forma para eu ensinar ética às crianças é o meu comportamento. Eu não posso dizer para eles: olha, nós não vamos usar o celular, e meu celular toca e eu vou atender. E digo para eles: ah, mas eu tenho que atender porque é da minha família, meu filho está me ligando. Eu não posso usar isso, né? Então, isso o tempo todo eu vou estar sendo questionada. Então, é importante que o meu exemplo, a minha conduta e o meu comportamento seja exímio, para que o aluno e a criança veja, né? E possa até tirar uma lição dali. Então, tem que ter cuidado com isso. Principalmente com as fake news, né?
que o aluno vai muito para a internet e ele recebe uma camada de informações, né, que na realidade nem aquilo tudo é verdade. E ele passa a pegar aquilo ali, né, como uma coisa que está sendo dita e feito na realidade, é verdadeiro. Então, isso tem que ser questionado também com as crianças. Na medida que eles trazem isso para a sala de aula, temos que abrir um espaço e falar sobre isso. É muito importante que não se deixe passar nenhum comentário, né, que vá trazer um dano, né, na formação dos nossos alunos. É fundamental criar atividades lúdicas e projetos interdisciplinares, como de sustentabilidade, racismo, respeito, bullying, e também investir na formação desses professores que farão mediações diante desses temas, que falar sobre bullying, respeito, racismo, é sempre um debate em sala de aula. E nós temos que estar preparados para mediar essas situações, que são situações muito fortes, né? Os alunos chegam com opiniões muito fechadas sobre isso. Promover sempre o diálogo, seja um exemplo, promova diálogo em sala de aula. A ética é aprendida principalmente pelo exemplo. Professores e outros funcionários devem demonstrar no dia a dia escolar atividades éticas como respeito aos outros, a justiça e a responsabilidade. Não é porque eu estou lidando com crianças que eu não vou usar o respeito. Sempre pedir por favor, olha o comportamento, olha a educação, vamos ter cuidado com a nossa fala, né? Que a criança fala, ela traz um discurso que é dito na casa dela. Ela tem essa tendência, né? De trazer um discurso, uma fala que foi dita a ela pelos pais. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Muitas das vezes estamos diante de uma turma, mas numa turma que está o pai e a mãe presente ali, falando. Às vezes no comportamento, às vezes na fala, conforme eu dei exemplo desse menino, né? Que disse que o pai disse que não, e a mãe que não existiam mais pessoas boas, né? Então a gente tem que estar preparado para esse discurso. E esse discurso ele não pode ser visto como algo, olha, nossa, que coisa horrível, não é assim. Não, eu não posso usar essas expressões. Eu tenho que acolher essa fala, né? E jogar essa fala para a turma, se eu estiver numa roda de conversa ou fazendo um trabalho, né, interdisciplinar com os alunos, eu tenho que jogar essa fala para eles, para que nós juntos possamos trabalhar o que foi dito naquele momento, né? Tem aluno que diz assim, para que eu vou ficar tirando os papéis do chão, que alguns têm mania de fazer ponta, né? Sentado mesmo faz a ponta no lápis, joga tudo no chão. E eu sempre digo, gente, olha só, nós não devemos fazer isso. Não é um comportamento legal. O ideal seria que eu pedisse licença e fosse até a lixeira para fazer ponta no meu lápis, para jogar alguma coisa. Yara, mas tem gente que vai limpar isso. Não, não é bem assim. Essa é ótima. Não é tem gente que vai limpar. Alguém né? vai limpar. É o meu comportamento, né? Você faz isso em casa? Você faz isso em casa? Na sua casa você faz isso? Joga tudo de qualquer jeito porque a sua mãe vai limpar, o seu pai vai limpar? E não, em casa não é assim não. Minha mãe reclama. Então, se sua mãe reclama, ela está reclamando para que você esteja atento aos seus atos. Ela não está só lhe chamando a atenção, ela está pedindo a você que pense se isso é uma coisa legal. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Aí dei exemplo do Japão, que as crianças, quando acabam a aula, elas reúnem todos os materiais escolares, elas limpam a sala. No refeitório, elas mesmas limpam as mesinhas que elas fazem as refeições, tem todo um cuidado, né, com o seu material escolar, coisa que muitas das vezes a gente percebe em sala de aula que o pai compra um material tão caro e é tudo jogado, né? Todo o material é jogado, até no ensino médio, a mochila para um lado, livro para o outro, o livro todo vandalizado, né? Então, esses exemplos são trazidos para a sala de aula para que nós possamos trabalhar isso, né, com os alunos, com a turma do modo geral.
E os adolescentes também, né? Faz parte da convivência ser organizado, né? Isso é muito importante. Ser organizado, ter cuidado com o próprio corpo, ter cuidado com o seu material escolar, com a roupa que ele está indo para a escola, com o uniforme, né? Isso é muito importante também. Então, os professores eles têm que estar sempre preparados para demonstrar esses princípios, essas responsabilidades, né? E acudir os alunos naquilo que for importante e necessário, principalmente com uma fala acolhedora, não com uma fala repreensiva, né? Sempre acolher essa turma, esses alunos, esses adolescentes. Crie um ambiente escolar, promova o diálogo. Crie um ambiente escolar que incentive a troca de expressões e opiniões. Trabalhar a roda de conversa com texto sobre racismo, sobre bullying, sobre falta de respeito é fundamental, né? E quando é que eu percebo que uma turma, né? Eu achei muito interessante que eu estava fazendo um trabalho de pesquisa também, né? E estava vendo quando é que é importante que eu pare a aula e promova um trabalho mais atuante sobre respeito, racismo e o bullying. Quando eu sentir que a turma está muito arredia, quando eu sentir que a turma está muito agressiva, muito violenta, muito respondona entre eles, entre os colegas, muito assim, com muita intolerância, né? Nesse momento é que o professor tem que entrar para fazer um trabalho praticamente imediato. Não dá para esperar para passar para outro dia. As oportunidades aparecem e eu tenho que aproveitar aquilo que está sendo dito naquele momento. Gente, olha, vamos fazer o seguinte: vamos parar a matéria um minutinho só e vamos fazer um trabalho de reflexão. Vamos pensar. Eu costumo sempre, eu já comentei aqui algumas vezes, né, que antes de começar a aula eu sempre trago um pensamento e dou 5 a 10 minutinhos para que o aluno pense naquele pensamento. Para quem quiser falar, geralmente a maioria que levanta o braço, quer falar, quer dar sua opinião, eu acho super importante, né? Para que ele pense. E o dia que, às vezes, de propósito, eu começo a aula, apresento a matéria, o assunto que eu vou falar, e não levo o pensamento. Sempre tem um aluno que diz: Oi, Yara, hoje você esqueceu o pensamento? Qual é o autor que você vai falar, né? Então, eu acho interessante que, no princípio, tem alunos que dizem assim: ai, novamente, que chateação, novamente vai Já ter vem ela de pensamento. Lá Já vem tem. ela com os pensamentos dela. E há outros momentos em que o aluno ele cobra isso de você, né? A mesma coisa quando, por exemplo, essa semana que terminou agora, né, na sexta-feira, eu estava trabalhando com aula de reforço e estava falando da prova da UERJ, né, que teve esse final de semana. E que o livro indicado para que cairia na prova, né, a nível de texto, de português, filosofia e literatura, era o livro Senhora de José de Alencar. Aí eu tive um aluno que falou para mim: Senhora de José de Alencar na UES. Ah, esses livros tão antigos ainda são usados. Eu falei assim: olha, eles são usados porque são livros de determinados autores que, na realidade, eles são filósofos, eles são historiadores, eles são amantes da literatura, e são textos riquíssimos. O vocabulário é muito importante, né? Trabalha-se na parte de português, os conceitos sociais da época são trabalhados em filosofia, né? A parte social do livro, a parte da geografia, onde está situado determinados lugares, os bairros, né, que são demonstrados no livro. Então, o José de Alencar ele faz um apanhado geral, né, de toda uma parte da sociedade. Então, se você quer um texto que fale sobre toda uma sociedade, comportamento ético, social, filosófico, né, histórico, você usa determinados autores. José de Alencar, Machado de Assis, né, Aloísio de Azevedo. Nossa, o Aloísio de Azevedo ele tem uma crônica social que fala sobre
a Rua dos Inválidos, a Rua na Rio Branco, no Amarelinho, por exemplo, né? Onde antigamente era considerado o reduto da poesia. Então, esse apanhado histórico, né, o Cortiço de Aloysio de Azevedo, né, onde ele descreve, ele adentra o cortiço como se você estivesse passeando mesmo no cortiço. E tem a parte social, filosófica, né, histórica daquele lugar, que são livros que trazem, né, para o nosso estudo de ética e moral e filosofia um apanhado muito importante. Então, não são só autores velhos, são autores que abordam, não é que os autores atuais não tragam essa abordagem, muito pelo contrário, né? Nós temos excelentes autores que fazem essa abordagem. Por exemplo, você tem livros, né, que, conforme nós estamos vendo aqui, qual é o tipo de leitura que nós devemos indicar para as nossas crianças, né? Nós temos livros clássicos, né? O Pequeno Príncipe, a história do Pinóquio, vamos pensar do Mário Sérgio Cortella, as histórias em quadrinhos da Mônica, que tem determinadas lições ali que são fantásticas que nós podemos tirar. Então, são livros, né, que se adequam à nossa realidade, que tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, nós podemos trabalhá-los, né, em sala de aula e tirar determinadas, assim, conceito de ética, conceitos filosóficos, conceito de moral de uma sociedade, né, por exemplo, a de José de Alencar com Senhora, uma sociedade camuflada, uma sociedade que dita normas, mas que por detrás daquilo ali faz coisas completamente diferentes. Você Isso sabe, é o princípio de ética e de moral. Pois não, Ara, professor. é que você está falando de literatura e tem um livro que, já que você está falando sobre isso, eu quero saber se você sabe, eu acredito que seja José de Alencar, não, a Luiz Azevedo, que é um autor A que eu Luísa adoro, Azevedo. né? E É ele, fantástico. eu adoro Luiz, adoro. E eu lembro de um conto, de uma crônica dele narrando a história de uma pessoa que entrou em coma quando era império, aí quando acorda era república. Foi, Isso. é dele essa história? É dele, é dele, é Eu dele. queria saber onde encontrar essa história, porque eu queria reler essa história e não sei onde. Ele faz um paralelo da sociedade, como que se você vivesse uma realidade e de repente você vai, daqui a algum tempo, você vai se deparar com uma nova sociedade, uma sociedade mais aberta, né? Você vê É. geralmente nós não falamos mais em cortiço, falamos em comunidade, mas se você comparar, é a mesma do Aloysio de Azevedo, é a mesma. É a mesma realidade, não mudou nada, só mudou o nome dos personagens. A Rita Baiana, os comércios, né, que viviam de fiado, vendiam fiado, viviam de jogo, né? É a sociedade que a gente tem, uma sociedade que vai comercializar, que vai viver de jogos, outros clandestinos ou não, uma sociedade que agora, né? Você vê, ainda ontem estava ouvindo uma reportagem, pessoas viciadas em jogos. Lá no Luiz de Azevedo ele já falava sobre isso. Né? Então, é uma sociedade que mudou muito pouco, se nós pensarmos assim. É uma parte da sociedade que evoluiu, que hoje nós trabalhamos esse sistema de uma forma mais aberta, né? Como trazemos para a sala de aula a família para discutir sobre isso, né? Coisa que no passado nem sempre o professor tinha essa oportunidade de falar sobre isso, né? Muito pelo contrário, ele era muito perseguido e discriminado por estar alertando, né? Que aula era essa que você está incentivando os alunos? Não, você não está incentivando, você está os fazendo pensar e questionar a realidade. Isso é que é importante, né? Coisa que hoje nós lutamos de fazer. Gente, vamos pensar. Ah, mas por que está tudo errado? O que está tudo errado? Vamos pensar sobre isso, né? O aluno tem essa tendência. Ah, hoje em dia está tudo errado, a política, as pessoas, calma, calma, vamos passar, colocar tudo numa caixinha, né? Vamos botar numa caixinha, vamos trabalhar item por item, vamos pensar nessa realidade. As coisas não estão desse jeito, não. É a maneira como as pessoas trazem para nós um discurso, uma fala, sem pensar, sem questionar. E nós temos obrigação de lermos, pensarmos e questionarmos.
para depois criar um pensamento crítico. Por isso, estão lembrados que eu sempre falo, vamos trabalhar hoje um pensamento que fala sobre o respeito. Por que nós devemos ter o respeito, a educação? A educação transforma. Sem educação, nós não vamos avançar, nós não vamos evoluir. A sociedade evolui na medida que eu trabalho a ética, a moral, os conceitos primordiais da educação, do respeito. Sem esses pilares, a sociedade não evolui. Eu não posso viver como lá na Idade da Pedra, que as pessoas não tinham conhecimento de nada, e mesmo assim tentavam, com o que elas tinham, né, fazer alguma coisa. Hoje não, hoje nós temos um acervo à nossa frente. Temos a internet, né? Algum tempo atrás nós tínhamos a Barça, está lembrado, professor? A enciclopédia Barça, para poder pesquisar. Hoje nós temos a internet para fazer isso, né? Podemos fazer isso a qualquer momento, pesquisar, né? Questionar um discurso filosófico, político, social. Temos esse direito de fazer isso, né? Suas considerações, professor? Doutor Ó, Firmino? eu fico. Quando a gente. Já que você eu gosto tanto, o assunto literatura, cultura, ética me são tão caros, né? Que eu gosto muito da ideia de pensar que nós educamos pessoas. A educação serve para adequar pessoas novas em um mundo velho, né? Uhum. Então, são pessoas que não têm experiência nenhuma de mundo e que estão entrando num mundo que já tem suas próprias regras e que nós temos que adequar essas pessoas que estão chegando àquelas regras que já existem. Então, só que ao mesmo tempo a gente vai encontrar ali na adolescência a vontade de criar revoluções, né? Os jovens, Isso, eles, não, o mundo tem que ser diferente. Por quê? Porque eles estão vivendo num mundo que aquilo, que coisa estranha. E aí a gente começa a ter o choque de tradições, de gerações. Só que tem uma coisa. Eu estava semana passada no colégio, e um professor citando que hoje ele estava falando sobre o Celestin Freinet, que foi um pedagogo, né, que falava muito sobre passeios pedagógicos, e ele dizia lá em 1920 que que as carteiras eram exatamente como são hoje, né, todas viradas para frente e tal, e ele decidiu levar os alunos para passear, como fazer passeio pedagógico. E ele cita que a sala de aula, a citação dele sobre sala de aula é uma fotografia da sala de aula de hoje. Então a gente evoluiu 100 anos, né? E os alunos continuam não querendo assistir aula, continuam com a mesma rebeldia do que era 100 anos. E um dos casos interessantes é que a gente vai encontrar isso também na Idade Média, vamos encontrar relatos desses na época de Sócrates, antes de Sócrates, sobre os alunos que não queriam As assistir aula, cavernas. porque se adequar ao mundo velho é muito esquisito, né? E depois, quando a gente já passa ali dos 30, 40, a gente entende como funciona o mundo velho, a gente começa a entender que o mundo velho tem suas regras, algumas coisas funcionam, nós podemos mudar coisas novas, mas existe alguma estrutura ali que é o lado humano da gente, que a gente começa a entender por que existem regras, né? Por que seguir regras é bom? Porque seguir regras não é porque é bonito nem feio, é porque funciona, né? Então, ter ética, na verdade, é uma questão de funcionalidade, né? Aquilo que faz funcionar o mundo. Porque senão vira o caos total e restrito. Mas era isso, Firmino. Eu sei que você está a fim de falar e eu adorei suas intervenções aí visuais, né? Vamos lá. É, pô, será que eu tô falando pelo. Então tô igual o Superman, falando com os olhos. Mas é interessante, eu tava me deliciando com a experiência da professora do Brasil, né? Aliás, a Yara tem obrigada. nos contemplado com várias histórias que eu me encanto. Aliás, tem dois seres que eu amo profundamente, né? É o professor e a auxiliar de enfermagem ou enfermagem. Esses seres são especiais para mim, porque eles lidam com, digamos assim, com a ambivalência da vida humana, né? Quem lida com isso? Medo de lidar com que você pega uma criança pequenininha. Outro dia eu estava vendo, vocês viram aí na internet, uma professora que ficou transtornada, que o menino de 5 anos estava fazendo bagunça, ela ficou tão transtornada que ela pegou os livros,
na cabeça do menino até machucou. Vocês viram isso na internet? Passou essa semana agora. Meu Deus! E a outra estapeou o menino. Então, assim, o que me faz pensar, a diferença que a Ara fez, eu também fiquei pensando, eu penso logo, me lembro que eu ouvi uma palestra lá no hospital, no Andaraí, e foi um colega nosso, isso era filósofo, foi falar sobre essas duas coisas fantásticas. Às vezes, um abraço à ética, eu vou me casar com a moral. A gente fica entre... Acho que eu vou ficar com a moral é melhor. Moral é melhor. Você está errado. Você deve fazer, senta direito. Ou eu vou para a ética. Como é que eu faço? Mas não pode cortar o cabelo. Eu me lembro que eu perdi um trabalho porque eu usava barba. Já contei essa história em algum lugar aqui. Não aqui. Eu devia ter o quê? Uns 20 anos. Estava desempregado. Numa escassez miserável. Eu dava aula de português e matemática nos botequins, pra você ter uma ideia, né? E não que eu saiba nada, mas que eu sabia, ensinava, eu fazia concurso e eu ficava desempregado. Aí um amigo meu me arrumou uma vaga na Vulcan, não sei se existe ainda, acho que existe, fazia coisa de vulcapisos, coisa de plástico. E o cara que arrumou disse assim, para ir trabalhar lá só te levo se raspar a barba. Eu tinha um cabelo grande na época do Black Power, e tinha uma barba, sempre usei barba, né? A minha mulher, a Graça, nunca me viu sem barba. Meu filho não me conhece sem barba. Olha. Olha que coisa, né? E aí o cara disse que sabe o que eu fiz, gente? Pasme. Eu não raspei minha barba. Fiquei desempregado mais um ano. O cara não quis me apresentar porque ele impunha que eu fizesse a minha barba. E eu sou um cara chato. Eu acho que eu sou um cara personal, sei lá. Louco. Eu não fiz. E minha mãe, porra, mas você precisa ganhar dinheiro. Eu não achei um absurdo o cara me impor que eu tivesse que raspar. E eu adorava a minha barba. Minha barba era maior, tinha uma barba assim, parecia um monge, né, indiano. E aí eu não fiz, só entrei na Vulcão um ano depois. Paguei um preço. Uma das coisas mais importantes que a professora disse aí, que eu achei das tantas, né, mas uma coisa que é interessante, que são o peso das suas ações, são consequências. Né? Uma coisa primordial que a Yara disse que eu achei fantástica, assim, seja o exemplo. A melhor coisa de ensinar é exemplo, cara. Para criança, eu dou exemplo para velho. Até para eu também estou olhando, falando assim, como é. Eu vou no supermercado, eu olho assim as caixas, eu fico olhando para ver qual a caixa que é mais simpática, o caixa que é mais. Eu vou ali, que eu não quero ser maltratado. Então, observação sistemática que a gente faz, né, Rafael? Vocês têm que fazer, professor, fazer isso. Ele senta na sala e tem que olhar assim. A Yara faz isso muito bem. Né? Olha assim, o Rafael também. Aí você olha, o Joãozinho hoje tá com a cara amarrada. O cara botou o capuz dentro da sala de aula. Então, essa questão muito interessante, a diferença entre ética e moral. Eu descobri que a ética é universal, universalista. E a moral não, a moral é temporária. A moral muda, né? Ela muda. Você pode ver que tem conceitos morais em uma cultura, né? Na outra, não. Por exemplo, na África, um psicótico é muito bem querido, as pessoas cuidam dele, cuidam dele, tem compaixão. Aqui, os psicóticos querem ficar longe, né? Eles jogam pedra em morador de rua. Queimam. Vê que há mudança entre, né, a ética e a moral. Mas tem uma coisa que eu gosto, que é a pimenta da mente humana, que eu adoro a psicanálise e a espiritualidade, eu sou apaixonado, porque quebra todos os parâmetros conscientes que a gente tem, e a educação, ela tem que lidar com isso. A educação fica no, oh my God, como é que eu resolvo esse enigma? Um garoto foi, agora em São Paulo, foi em São Paulo, foi em São Paulo. São Paulo, estou enganado. Teve em São Paulo também, mas teve outra coisa agora nos Estados Unidos. O garoto foi nos Estados Unidos, comprou um rifle. Foi nos Estados Unidos. Comprou um rifle, ele queria atirar. Não, tem dois casos que eu vi, não sei qual é, mas eu quero chamar a atenção para esse surto de ódio de um garoto que levou o rifle e calculou para matar as pessoas que estavam dentro da sala de aula. Olha só, você está entendendo? Então aí a gente precisa pensar então, que o ser humano é um ser ambivalente. E tem ambivalência. Eu amo e odeio. E aí, como é que vou me adaptar, gente?
Como é que você me adapta? Então, né, você vai ver agora o Congresso, vamos ter amanhã, temos o começo de um processo muito interessante, né? Julgamento de um presidente da República e vários generais. Isso é impensável numa democracia. Ou pensável. Mas pensável, então, que um cara que tem um lugar desse, ele devia ter um pouco de ética e um grande tempero de moral. Pelo menos um tempero de moral. Porque moral você pode disfarçar. Eu sou tão moralista, aí de noite eu vou pegar, né, os gays lá na esquina de Ipanema. Pô, mas eu sou moralista. Lá em casa eu sou sério. Tá? E só quem vai resolver isso vai ser a questão de você entender que existe o invisível. Uma das coisas mais importantes para a gente falar para a criança, né, que a gente perdeu isso. Gostei da lembrança do Rafael, essa lembrança, eu até aplaudi. Essa coisa do passeios externos, passeios, fazia em 1920, você contou aí agora. Passeios? Meu nome? Não te ouvi. Passeios? Será que meu som está baixo? Não, meu som está alto. Mas esses passeios... Celestine Frenet. Celestine Frenet. Ele fazia passeios Pedagógicos. Ele era um professor francês. Gente, você sabe, E é, Na Índia tem alguns mentores, aqueles monges fantásticos. E um deles que eu gosto muito, que é Sai Baba, inclusive ele tem aqui, né? Tem o movimento Sai Brasil. E a questão é a seguinte, gente, ensinar a criança em loco. Criança não pega em terra, não existe, cara. Como é que... Sala de aula, para mim, é quase que uma prisão. Olha o que eu estou falando, vão me matar, né? Esse cara deve ser comunista, sei lá, adventista, sei lá que vão me xingar. Mas, na verdade, eu acho que muito tempo de sala de aula, com aquela carteira, aquela posição horrorosa, né, de ficar assim, um atrás do outro. Quando devia ser um círculo, como Sócrates gostava de fazer, né? O professor no centro conversando, e bem no chão, subindo no púlpito só para quando for explicar alguma coisa. Então, o que acontece? A criança hoje, nós estamos vendo mudança. A Yara está aí, o Rafael está aí, conheço algumas pessoas que fazem isso. Aqui no Brasil mesmo tem escolas fantásticas, né? Estão fazendo um trabalho interessante, que é a questão da criança lidar com a terra, começar a notar, eu tenho terra, talvez a minha cor, passarada e negra, parece um pouco o chão da terra. Ou a tua cor, tua barba, teu pelo, teu cabelo, teu cheiro. Então a criança perde isso. Fica muito tempo naquele currículo. Aliás, é um currículo, assim, desculpa, mas eu tenho uma crítica muito severa nesses currículos. Currículo para fazer o Enem, cacete, quando a gente vai parar com esse neném, a gente deixar de ser neném e crescer? Criam-se neném para competir. Para competir, né? E é uma competição nefanda e criminosa às vezes. Porque as circunstâncias elas não definem a capacidade. Então, a ética, a gente precisa ampliar um pouco, né, a ética para as escolas. Quer dizer, você vai comparar... por exemplo, agora teve essa semana também, a internet mostra da hora, né? Pô, fechou a escola porque eu... Gente, ei! E esse menino quer estudar? Eu ficaria morto, porque eu era louco por estudar, né? Sempre fui, ainda sou. Eu estou contando de fazer até outra universidade, eu estou meio velho, fazer universidade, eu sou um velho, todo elegante numa sala de aula, fazer filosofia para ser teu colega filósofo, olha aí. Mas assim, então o que acontece? Uma das coisas que a gente perdeu foi essa comunhão da criança com a natureza. E hoje, olha, quando se fala de verde hoje, gente, é fundamental. A criança precisa ter noção. Quando ela vai no supermercado, ela pega lá o iogurte, né? Ou quando ela vai com o pai enche o tanque de gasolina. O que isso custa para as entranhas da terra? E que reflexo tem nele? Quando eu compro uma cenoura ou um tomate, o que me faz quando eu como? Será que eu estou comendo mesmo uma comida agrotóxica? Será que eu estou comendo, me alimentando ou estou me matando? Então, eu acredito que para o adolescente, para a criança, é um passo muito interessante. E a outra coisa é o invisível. Meu Deus, o que é que eu não vejo? Vou pegar o ar. Eu sei que eu tenho ar, porque eu já estudei biologia, sei que eu respiro. E se tapar meu nariz, é capaz de eu morrer. Ficar muito tempo, eu vou desmaiar. Nem isso, não. Então tem um negócio invisível que está aqui que é importante para mim. Essa invisibilidade ela é fora, né, no externo,
né, que é o ar que eu falei, mas tem invisibilidade que ainda é mais gritante, que você pode ter um aparelho respiratório ótimo e não querer respirar. Eu conheço ética, mas não quero respeitar a ética. Por quê? Porque meu pai é o pai do CAF, cara, nós conhecemos muito bem. Ele manda fazer uma coisa e faz outra. Eu não vou aceitar isso. Porque a criança e o adolescente, eles estão muito mais próximos do primitivismo apropriado para o aprendizado que nós. Nós já estamos adulterados. E às vezes nos dizemos adultos. Felizes aqueles que conseguem ser adultos, que pensam. E eu vou para o invisível, vou para a coisa inconsciente. Não tem consciência. Quando eu falo de ambivalência, você quer fazer uma coisa, mas não consegue. E aí as psicologias e as filosofias que se pautam em cima da consciência se perdem. Aí você vai ser repressão. Claro que é repressão. Nós temos repressão, inclusive, interna, né? Essa repressão é boa, porque senão passa o ID, passa todo e ferrou. Vou matar esse cara, vou botar uma bomba lá em Brasília. Porque é um pacto dessa coisa que eu não consigo digerir dentro de mim, que eu não entendo. Por isso, a recomendação é realmente buscar ajuda quando se precisa. E a gente precisa inserir no meio, principalmente da escola, dos hospitais, nos lugares onde você começa a orientar crianças e adolescentes, a ideia do pensamento do invisível, que é o inconsciente, e aí eu vou para a espiritualidade. Que nós estamos vivendo um outro momento, que não dá para ficar negando. Não acredito, eu tenho medo de demônio, não acredito em espírito, mas eu adoro ver um filmezinho de espírito, né? Mas eu sou da igreja. Então, essas questões todas, nós já estamos num tempo, né? Nós estamos em 2025, já está com uma bagagem de coisa para estudar. Só da internet de Seara, né? Eu ainda falava agora com uma paciente minha, meu Deus, se eu tivesse internet quando eu estava no ginásio, eu seria poliglota. Sem sacanagem, porque, é muito legal, cara. Então, o que a gente precisa? Aí precisa ética. Nós vamos fazer uma ética agora, né? As plataformas estão assustadíssimas, né? Porque já entrou a lei. Que ela tem que ser responsável. Uma das coisas importantes da ética é você ser responsável pelas suas ações. E uma criança precisa aprender isso. Ela precisa aprender que tem uma consequência. Então eu digo que eu quero, liberdade de expressão está na moda, liberdade de expressão, faço fake news e tal, xingo, não sei. Não, eu tenho uma responsabilidade. E as regras, elas são necessárias porque a gente convive no meio, então a gente precisa respeitar o meu limite, está no limite, o limite do outro está em mim. Nós precisamos conviver. E essa coisa a psicanálise vai mexer nisso, na ambivalência, porque eu posso não aceitar. Um conceito muito importante que o Freud vai trazer, que as pessoas ficam assim, né? A psicanálise, a espiritualidade, então dá um medo. Eu sou católico, eu vou esperar Jesus voltar. Eu sou católico, eu sou protestante. Mas eu xingo não sei quem, vou para o congresso, faço isso e pego uma graninha. Isso tudo está contrariando ao que se propõe conscientemente, porque, na verdade, ele está lidando com uma coisa que ele não sabe. O demo está lá fora, o demo está lá dentro, não está lá fora, ele está dentro. O demo é um homem, disse o Saba, né, que é um analista paulista que eu gosto muito. Ele fica pensando, o homem é o demo. Porque se eu penso, o mundo só existe a partir do que eu penso. O mundo sem gente não é um mundo. Um mundo sem gente não é um mundo. É uma ilha que eu descobri. Aí quando eu entro lá, essa relação do simbólico, né, do imaginário e do que fazer é que faz o mundo. Esse mundo é nosso. É o mundo dos humanos. Então, assim, é preciso pensar que mesmo que você proponha, esse é um desafio para nós, os professores, né? Como é que você vai fazer essa educação possível quando ela se propõe impossível? Só pode fazer quando você dá a essa pessoa, e o caminho é o autoconhecimento. O caminho é o autoconhecimento e conhecimento. Conhecimento e autoconhecimento. É um casal que se namora. O conhecimento namora o autoconhecimento. Porque se eu conheço, aquela é uma pedra. E o que ela faz? Aquela pedra para fazer um anel. Você, como é que eu faço? Ela pode me dar, eu dou um anel para minha namorada. Não é mais a pedra, não é só o anel. Nós estamos falando de uma outra coisa.
O ser humano é afetivo, são os laços afetivos, essas relações, a afetividade, ela perpassa pela questão da ética. Então, você, para ser ético, entender esse afeto, que afetos contraditórios, essa ambivalência, esse conflito interno pode impedir que você possa ser ético. O cara diz, mas é assim, tem que ser assim para o meu filho, né? Mas para mim, não. E a ética, ela é universal. Olha, eu acredito, se a gente for a Vênus agora, eu às vezes converso com o venusiano mentalmente. Hello, how are you? Em Vênus. E eu posso pensar que o venusiano pensa a mesma coisa de um assassinato é um assassinato, um roubo é um roubo, um desrespeito é um desrespeito. Você percebe? É diferente da questão que a gente falava da moral. Então, é universal. Agora, só vai ser apropriado quando você pode conhecer esses movimentos internos que você tem. Uma outra coisa é a culpa. A culpa é interessante, tem culpa, né? Ai, meu Deus, que culpa. Falei aquela coisa para ela, meu Deus. Eu peguei o troco, não devolvi, meu Deus. Eu me masturbei, aliás, a maior culpa de adolescente, né? Ai, me masturbei, meu Deus. Ainda mais se for cristão, se for da igreja. Ai, meu Deus, é um pecado. Pode desejar. Ai, eu olhei para aquele cara, mulher casada. Eu poderia aquele cara ali. Ai, meu Deus, eu vou olhar, não. Quer dizer, são questões dos movimentos internos, da que a gente não conhece, que a força do desejo ele bate na parede do ego. E aí você quer controlar. Como você controla? Uma maneira de controlar é apostar no outro. Não. Aí você vira o moralista. Isso não pode fazer. Deixa eu esperar. Não sei o quê. Tem que matar. Pena de morte. Né? Então vão abolir pena de morte nos Estados Unidos. Eu estou feliz. Ai, meu Deus, está dando que a bula, essa maluquice do cacete. Que matar alguém para resolver. Você não, cara morto não resolveu nada. Mesmo que a gente acredite, né? A gente não acredita, eu acredito na reencarnação. Mas você atrasa, porra. É como você fechar uma escola porque tem tiroteio, a criança perde um ano. Quantas crianças perdem um ano de escola? Vocês sabem disso. E aí, para repor, cara. Eu me lembro que eu perdi um ano do científico. Eu sempre fui muito estudioso, né? Porque eu não tinha 15 reais para pagar. Vocês acreditam nisso? Quem está me ouvindo aí, que acha que não vai dar certo, que não tem grana, eu não tinha 15 reais no equivalente para pagar a inscrição num colégio, que eu estudei num colégio público, né? Um dos primeiros colégios públicos científicos que teve em Madureira. E aí foi lá que eu fiz o meu. Mas eu perdi um ano porque não tinha 15 reais. Aí eu posso achar que o mundo é ruim. Eu vou pegar uma bazuca, vou dar um tiro no governador. Não, aprendi com isso. Isso faz com que a gente comece a responder. Então, eu aprendi, eu tenho mais consciência disso. E tem, então, uma outra coisa muito interessante também para nos ensinar nossas crianças. E a psicanálise vai fazer isso quando você conhece o seu mundo interno, que é a culpa. A culpa pode ser uma culpa positiva ou negativa. A culpa positiva, a culpa é necessária, não dá para fugir da culpa, não. É engraçado. Até que você transforma ela em responsabilidade. Quando ela é negativa, não, você vira bicho, né? Você vira o Hulk invocado, eu quero matar todo mundo, tem que matar os bolsonaristas, tem que matar os lulistas, tem que matar não sei o cara que é do Putin, não sei. Que é uma coisa que você bota para fora porque você não está digerindo dentro. E uma outra coisa que é muito interessante, que transa com a culpa, que é o perdão. A psicanálise, à medida que você tem um conhecimento na procura de você, você começa a desenvolver perdão. E vamos para o tijolo da ética. O tijolo da ética é a empatia. Aliás, a relação de qualquer terapeuta, hein? Qualquer terapeuta sério, seja qual for a linha que ele segue, é a possibilidade de ouvir, se colocar no lugar do outro. Cada um com as suas ferramentas, até um coach sério. Me escuta. Puxa, você sofreu isso. Perdi minha mulher. Minha menina foi estuprada. O carro bateu. E você escuta. E você sente. É um sentimento. Então a ética ela é um processo de sentimento, desenvolvimento. E tem emocional. Então ela transcende a questão de normas, de regras, tem que ser assim. Porque isso não resolve. Aí o superego, que é o básico da moral, o superego não é inventado à toa, ele é o básico da moral. Um superego não bem construído gera. O superego pode ser perverso, com você, inclusive.
Tem gente que tem muito superego para si, né? Aí se autoflagela, ou então para o outro, para o filho. O superego, quando ele é feito dentro de uma relação harmônica com os cuidadores, pode ser pai, mãe, professor, vocês são maravilhosos professores, vocês podem fazer curativos nas feridas dos seus alunos. Vocês podem ser pai. Eu me lembro, eu tenho uma situação muito engraçada, professora, acho que eu já contei isso. Eu estava na sala de aula e a Yara sabe muito bem disso também, Rafael. Eu vou dela porque era uma mulher, né? E aí ela vai ler. Eu me lembro que era cartilha, né? Eu tinha o nome da cartilha, eu tinha até saber até agora. Meu Tesouro! Ah, era deve saber. Vocês conhecem Meu Tesouro? Meu Tesouro é uma cartilha antiga. Eu sou mais antigo que vocês. Meu Tesouro. Aí estava lendo e eu estava com vontade de fazer xixi miserável. Professora, deixa ela fora. Eu preciso fazer xixi. Não, ninguém pode sair da sala. Professora, precisa fazer xixi. Bem, o cara acabou de dizer, você vai ler. Agora, professor, eu não vou aguentar ler, professor. Que criança começa a pular, né? Professora, eu não vou aguentar, professora. Não, você tem que ler, Firmino. Vem aqui ler na frente. Professor, eu não vou aguentar, professor, não vou aguentar. Botei a Bíblia para fora e mijei nos pés dela. Vocês acreditam que eu sou um rebelde miserável? Ah, por quê? Meu pai me ensinou, meu filho. Meu pai me ensinou em casa. Cidades fisiológicas tem que ser feita. Ou você vai voltar urinado para casa. E isso para mim era uma violência, para minha ética, minha moral. Eu voltar para casa todo mijado, como se fosse um bebê. Falei, não, professor, desculpa. Gira o pé. Tá dando Edvige, não esqueço o nome dessa professora. E aí ela ficou, acho que ela pensou, porque essa é uma outra coisa muito interessante, respeito pelo outro. A gente vê uma criança e a gente não se dá conta, uma criança que é professor ou um adolescente, que aquele é um ser e deve ser respeitado. Escutar o que ele está dizendo. Mesmo que ele diga besteira, como faz muito bem a Ara, né? E o Rafael também, que eu sei. Acolher sempre, né? Acolher sempre. Ele faz uma roda, conversa, ela não me ouviu. O que funciona muito em sala de aula, doutor Firmino, aproveitando o que o senhor está falando, o que funciona muito em sala de aula é o senhor trabalhar com roda de conversa. Você vai trabalhar não só filosofia, literatura, mas qualquer matéria que o senhor coloca a turma numa roda de conversa, ela rende muito mais do que você deixar o aluno todo mundo sentado, enfileirado, organizado. Quando você faz uma roda e você se insere na roda, a roda ela fica igual. O professor é o mediador. Né? Eu tenho uma frase de Sócrates, né? Olha, para Sócrates, a moral, já que o senhor estava falando muito sobre isso, para Sócrates, a moral está ligada à virtude e ao conhecimento. Ele tem aquela famosa frase, só sei que nada sei. O que isso significa? Só sei o que nada sei. Esta famosa frase expressa a humanidade e a consciência da própria ignorância, como ponto de partida para a busca do conhecimento, exatamente. Porque ele é para Sócrates. A psicanálise, quando ela traz isso, ela propõe isso. Por isso que a Manoni diz que é impossível, né? Porque você só vai ter realmente, você vai educar alguém se você for fidedigno, conversa bem, sinceramente aberta, onde possa pintar aquilo que você não gosta de ouvir. A gente não gosta de... Quem é que gosta de aluno irrequieto? Essa professora que deu uma pancada no menino. Como é que você vai lidar com um menino de 5 anos, mas eu vou obrigar o menino a ficar... Porque ele está cheio. O que acontece? Dentro do ser e de uma criança, ela está cheia de desejo que ela não tem significado ainda para aquilo. É a obrigação do adulto, do professor, do pai, da mãe, ajudar a encontrar o significado. Que para ele é o seguinte, eu tenho dito, né, que hoje eu vejo o inconsciente exposto na sociedade, é só olhar as notícias. Por quê? Virou uma panaceia. Você não tem mais, quando você perde o construto da repressão sadia, eu devo me comportar. Não que seja uma coisa moral, mas devo me comportar no mínimo, ser gentil, empático com alguém, respeitar, mas ele tem um cabelo assim, né, como o cara queria raspar minha barba. Não, mas eu gosto de usar minha barba, ele é legal. Eu não estou te ofendendo. Eu te respeito, eu quero ser respeitado. Então, essa questão é muito interessante pensar isso nessa relação
eu adoro o Sócrates, ele diz isso, né? Porque assim, do que eu sei? Ele está colocando do que eu sei, né? Porque você vê o saber, vê quando Einstein chega, muda um pouco, né? O que a gente conhecia antes de física, né? Vai mudando, não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei se baixa uma nave, gente, daqui a 10 anos, e eu entro em contato com o venusiano, não sei. Porque eu não acredito que a gente, uma terrinha desse tamanho, uma bolotinha dessa, que é um dos menores planetas, tem gente muito importante, Putin, Trump, fazedores de cocô como qualquer um outro. Entendeu? A diferença, a distinção vai ser, então, o conhecimento e o autoconhecimento e o respeito mútuo. A ética. E essa ética, ela é uma outra coisa interessante da responsabilidade, que é engraçado. Você vê, a gente hoje fizeram aquele absurdo com o Japão, né? A bomba atômica. Hoje a gente protege, a gente não pode. A bomba atômica arrebenta a gente todo. E eu diria para vocês, isso da minha crença, hoje, se o homem insistir em instaurar uma bomba atômica, ele vai ter que conhecer o que ele brinca no cinema de ETs. Porque a correlação, se você pensar o universo, existe uma correlação e equilíbrio no universo. Se você estoura uma bomba num planeta, você vai ofender os outros. Entendeu? É uma camada. Então, e nós começamos a absorver, por isso que eu falo da questão da comunhão com a natureza. Quando a criança, eu hoje tenho uma noção de natureza bem melhor depois da análise. Pô, vou cuidar da minha terra, adoro uma frutinha. Entendeu? Eu quero ver a água, eu gosto de ver o mar, gosto de ver o rio. Essa coisa faz parte de mim. Então, o universo faz parte de você. Então, se hoje nós aprendemos a protegermos, quando a gente protege o lugar onde a gente mora, quando você protege a sua família, você que não conversa com seus filhos, com a sua mulher, a gente fala do celular, né? O celular, que agora a escola chegou na escola, não pode entrar com o celular, não pode, tem que ficar fora. E as crianças estão brincando mais, vocês devem estar vendo isso, brincando mais, conversando, jogando ludo, jogando xadrez, que eu adoro. Entendeu? Então é uma coisa assim que muda, as pessoas começam a se relacionar. Porque essa escapulida da negação da relação com o outro é muito interessante, porque a gente também tem uma tendência a ficar em nós mesmos. É uma tendência. Porque você tem vida, porque o outro te incomoda. Incomoda no sentido tanto positivo como ele propõe a você, que uma pessoa de fora vê a espinha que está no teu rosto, que você só vê quando vai ao espelho. Aí você pode maquiar. Mas o outro diz, não, você está com espinha, hoje você está meio macambuzo, hein, Rafael? Você cortou o cabelo. O outro ele diz, e a gente se esconde para não conversar, porque a gente tem medo de se relacionar com o outro e ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Mas é isso aí. Ética sempre. Ética sempre. E E assim como sempre a o gente fala. conhecimento, né? Conhecimento é fundamental, né? Quanto mais eu leio, mais eu vou enriquecendo o meu vocabulário, vou Que abrindo a minha importante. mentalidade, as minhas ideias ficam mais claras, né? Mais objetivas. Eu saio daquela zona de conforto de que o outro está certo e eu nada sei, né? Eu só sei que nada sei, mas eu estou aberto ao quê? Ao conhecimento, à leitura, porque a leitura nos dá essa dimensão. Ler é Cara, eu só queria pegar essa que fundamental. você falou, que eu acho legal, que você disse, e o do Sócrates é interessante, assim. Pô, porque sempre é um contraponto, né? Como é que você vai saber que nada sabe se você não souber alguma coisa? Né? E ampliar o seu conhecimento, né? Porque a Não, leitura você é precisa ter. isso, né? Não! Você Você já nunca tomou suco de está. maracujá? Você diferencia o suco de maracujá. Você tomou o suco de maracujá. Ele não é todos os sucos. Quando o Sócrates fala isso, ele fala nesse sentido também. Porque você só pode descobrir que você não sabe quando você sabe alguma coisa. E tem muita E gente que não quer ampliar saber. o teu conhecimento, né? Pois é, e o conhecimento. E aí a outra coisa que é fundamental, que hoje está na moda, graças a Deus, que é o autoconhecimento. Porque você tem lente, as tuas lentes, elas são condizentes com a tua capacidade. Aí tem questão de capacidade, né, de cognição, de genética, né? Mas ela só vai ser possível, mesmo para quem tem algumas restrições. Você pode ver, pegar um paciente psicótico, um paciente que tem uma restrição até cognitiva, mas se tem uma coisa chamada amor que faz um milagre do caramba.
O cara com amor, ele se solta.